Boa tarde, eu sou a Luísa Lobo. Essa é a segunda parte do nosso Café Literário do Pelo Clube do Brasil, do dia 25 de maio de 2022, sobre Pagu, Patrícia Galvão, e seu livro Parque Industrial. Eu vou dar a palavra agora para Lígia Vassalo. Eu acho que Pagu é uma figura do seu tempo. Tudo que foi dito pelos que me antecederam é pertinentíssimo. O que eu quero assinalar é que tudo isso é daquela época. Então, a descoberta do proletariado, o início do capitalismo aqui no Brasil, aquele mundo de São Paulo, concentrado no Brás, nas fábricas, nos imigrantes, nos empobrecidos, nas prostitutas, daquilo que poderia ser chamado, entre aspas, de ralé da sociedade. Bom, e a Pagu descobre isso, e o que é espantoso é que uma moça tão jovem descubra isso. Eu me pergunto, de onde vem ela? O Partido Comunista diz que ela tem uma origem pequeno burguesa. Quem de nós não tem? E quem do partido também não tem. Então, é mais uma das coisas que me faz desacreditar nesse partido como uma importação de uma realidade que nasceu na Europa do século XIX e que até hoje continua aí com os mesmos pressupostos, o mesmo binarismo esse que a gente vê no livro dela, do que aquilo que o Felipe, com muito acerto, né, mostrou que eram simplificações e binarismos. O que a Luísa disse é punição pelo sexo, punição por ser mulher. Eu acho que apagou muito brilhantemente a maneira dela, ela chama atenção para a situação das mulheres. Não que seja a melhor maneira ou a mais correta, mas o fato dela chamar atenção para o descalabro que é a posição da mulher, a visão que se tem da mulher naquela sociedade, isso, ela merece méritos. O romance não é propriamente romance, aquilo é um chavão, simplificadíssimo, cheio de clichês. Eu destaco uma outra coisa. Numa época em que se produz o realismo social, a descoberta do realismo nordestino, do mundo nordestino, naquele momento só se falava no campo, nas fazendas, nas famílias. Aí se fala de gente da cidade. E esse eu acho que é uma das grandes chaves de entendimento do livro. Cheio de defeitos, tudo bem, mas ele mostra o mundo da cidade se transformando em cidade cosmopolita, se transformando em cidade grande. Essa é a posição dele naquele momento. Ele é inaugural nisso, porque todos os outros que a gente leu, inclusive Maleta recentemente, é tudo mundo urbano, mundo do começo. Ela aí já tem a cidade em transformação para a modernidade. Então, eu acho que esse é um aspecto dela de grande modernidade. A modernidade dela também, comparando o romance dela da época dos anos 30 com os demais, a escrita dela é a escrita modernista, é a escrita como futurista. Se a gente pega, por exemplo, os contos do Brás Bexiga e Barra Funda, né, que eu comparo porque Brás também, né, a gente vê os imigrantes, mas do ponto de vista da construção, as frases são telegráficas, são sintagmas, sem verbo. Isso dá muita noção de movimento, que é aquilo que o cubo futurista propunha. E, principalmente, cabe lembrar que o Marinetti esteve 2 vezes no Brasil, obviamente em São Paulo, onde foi super bem recebido. Então, esses aspectos eu acho que são muito interessantes de se levar em conta, não desacreditando o que foi dito pelos que me precederam. Eu chamo a atenção para uma resenha, grande resenha, que foi feita no segundo caderno do Globo, no dia 30 de abril, e que fala justamente de uma terceira edição do livro da Pagu, pela Companhia das Letras, feita agora, e também de um grande estudo feito por Adriana Harmony, professora do Colégio Pedro II, e que ficou muito invocada com a vida da Pagu na Europa e foi para a França pesquisar e tentar descobrir uma porção de coisas. De acordo com essas resenhas interessantíssimas, 30 de abril deste ano, o segundo caderno do Globo, é a primeira página e a segunda também tem, a terceira também tem.
ela vê que, a partir dos documentos que encontrou, ela descobriu muita coisa que se contrapunha às verdades oficiais. Então, ela não foi expulsa, ela permaneceu clandestinamente na França, ninguém sabe como. Há datas que mostram isso por presença dela em hospitais. Então, ela esteve num hospital com ferimento, depois, anos depois, ela esteve com grande sangramento, que não se sabe se é uma ferida de bala ou se é um aborto, enfim. Então, esses dados mostram que ela, até 1935, esteve em Paris, a partir das pesquisas em hospitais e outros lugares públicos. Então, há toda uma vida da Pagu que não se conhece. De que ela vivia? Era funcionária do partido? Bom, como é que ela foi para a Europa, entrevistou o Freud? Que língua ela falava? Ou que línguas? Porque se ela foi para a Rússia, ela não tinha um pajem com ela, tradutor simultâneo. Né? O Google não existia. Ela entrevista o Freud, ela vai para a Rússia, ela vai viver em Paris, acompanhada, enfim, se ligando aos surrealistas, que eram, em grande parte, comunistas, ligados ao Partido Comunista. Então, que pessoa é essa? Pequena burguesa, tanto quanto nós, mas uma família que devia ter um mínimo de posses, ela ter um mínimo de educação, porque ela deve ter aprendido, no mínimo, o francês, que era a língua universal na época. Até a Segunda Guerra Mundial acabar, a língua de todo canto era o francês. Então, no mínimo, isso ela tinha que saber. Mas não se sabe nada, não se diz nada sobre ela. É um mistério, é pequeno burguesa. Bom, isso não me diz nada. E isso me intriga muito. Quem é esta mulher? Será que ela era uma exibicionista? Será que ela era alguém que queria se destacar de alguma maneira? Acabou se destacando, não sei se era assim que ela queria. Ela foi pioneira na questão das mulheres, pioneira como ativista política, e parece que ela, de acordo com as pesquisas da Adriana Harmony, ela foi a primeira presa política do Brasil. Não contestei isso, não sei se há outras informações que contrapõem isso. Mas o que diz esta enorme resenha, que eu recomendo que vocês procurem, é isso. Então, quem é esta mulher? Tudo isso me faz dizer que ela é uma pessoa do seu momento, das questões do seu momento. Questões políticas do Brasil, do capitalismo misturado com aristocratismo, misturado com campo rico, tudo misturado, mais alguma coisa, o feminismo, a denúncia daquela questão social, da situação das mulheres oprimidas, a militância dela, uma moça daquela classe social, qualquer que seja ela, naquela idade, naquela época, tem as ousadias que ela teve 23 prisões políticas. Gente, Sim. isso não é profissão de fé, de carteirinha. Sou o quê? Sou presa política oficial. Aqui, minha identidade é essa. O que será que se passava na cabeça dessa moça, né, para insistir tanto nisso? Não sei. Eu faço um monte de perguntas sobre ela. Eu acho que eu vou comprar esse livro da Adriana Harmony, que se chama Pagu no Metrô, editora Nós. Não sei de onde é, saiu agora. Porque é muito difícil a gente encontrar alguma coisa sobre uma autora que não está no cânone, mas acaba entrando pela sua originalidade. Então, não tenho respostas, constatei algumas coisas, que todo mundo já constatou também, mas eu faço todas essas perguntas e eu espero que, com elas, eu contribua para a gente pensar um bocadinho sobre essa situação da literatura dos anos 30 e da literatura através das mulheres, sobretudo em suas questões sociais, nas suas situações sociais. É só. Obrigada, Lígia. Foi muito esclarecedor. Antes de passar a palavra para a Jânia, só uma das suas perguntas eu vou esclarecer agora. Nós fomos amigas dos sobrinhos da Pagu, é Pagu Herder. Ela não tem nada de pequeno burguês, ela veio de São João de Boa Vista, mas era uma família de imigrantes alemães, e ela deve ter tido uma excelente educação, deve ter aprendido alemão e francês. Naquele tempo, o colégio ensinava francês. Na Rússia, ela deve ter falado francês, porque
Só Mujik falava russo, mas ela não passou pela Rússia. O trem pegou a Rota da Seda, ela foi mesmo na China. E o fato dela ter sido liberada da França foi o Santiago Dantas, né? Segundo o prefácio do Geraldo Galvão, que é muito completo sobre ela, que fala que ela foi a primeira, ou uma das primeiras presas políticas, ela foi liberada por Santiago Dantas, que era nosso diplomata na França. Agora, você está dizendo que ela não ficou todo o tempo presa, que ela teve uma vida oculta que nós não sabemos. Mas vamos voltar a isso. Deixa, então, a Jânia Souza falar. É um prazer, eu estou empolgada, encantada com os debates e com as leituras e as análises que são feitas, gostando muito. Então, eu não tenho muito a acrescentar, logicamente, né? Eu acho que vocês são muito competentes, já disseram praticamente tudo. Eu quero só colocar que, na realidade, eu vejo como esse romance como um registro histórico da época, da visão do autor, não é? Que usa o narrador masculino, mas que realmente ela vai representar as suas ideias, que são marxistas, que ela se apropriou desse momento, e faz a análise da São Paulo, a São Paulo que está perdendo justamente os seus elos agrícolas com o passado e entrando na industrialização para o boom do mundo, não é? Que ela é uma ficção, ela não viu o futuro, ela imaginou que iria ser de uma forma que ressaltaria como na União Soviética, né? Porque resultaria na União Soviética a questão do proletariado, mas ela faz sua análise, como todo escritor, não é? Nós nos situamos no espaço, no tempo, e vamos criando nossos personagens para falar da nossa leitura de mundo. E essa foi a leitura de mundo da Pagu, né? Ela saiu de uma família abastada, com conhecimento, pensamento crítico profundo, com o direito a escolher, né, suas atitudes, suas atividades, como a gente já viu. Então, ela mergulha na produção industrial e ela vai se fixar justamente no produtor, que não o produtor do dinheiro, aquele que investe o capital para produzir, mas naquele que realmente labuta, o que faz, o operário. E nesse trabalho, ela percebe a exploração humana que é latente em todos aqueles que trabalham para o capital, na realidade. E depois a gente percebe, ela não conseguiu chegar aos nossos dias, que embora ainda seja muito cruel, como falaram aí na Bolívia, não é? Bolívares colombianos que estão tomando aí o São Paulo, a 30, né, a avenida, é uma questão de acessão, porque nós, o ser humano, ao produzir e ter o seu salário, como já foi colocado aí, que no final de contas todos somos assalariados, a não ser que vivamos no país comunista, né, no caso da União Soviética, onde ninguém recebia recursos, tinha que viver por cotas. E ela não conseguiu sistematizar isso no seu livro, mas ela sugere. E nessa exploração do homem, ela vai e coloca, ressalta o mais explorado dos seres humanos, que é a mulher. A mulher que precisa sobreviver, verter-se em todas as vertentes, tanto da sobrevivência como na sexual, e passa a ser continua a ser escravizada, explorada. No início, no século XIX, quando as mulheres começaram a acordar para a luta, não é, na Europa, mas também já em nichos particulares, como aqui no Brasil, já se acontecia. Então, a educação vai transformando a mente de todos nós, por isso que é tão importante a educação. E então, nessa educação vem a transformação da mulher. E a mulher que estava sendo explorada naquele parque industrial, ela vai tornar muito forte e patente
em busca de uma consciência de valorização dessa mulher através da sua escrita. É nisso que eu acredito, é a luta de Pagu por melhores dias de acordo com sua visão humana. Então, eu lanço para ela meu aplauso, a mulher corajosa, né, que realmente conseguiu galgar com sangue a sua estadia nesse planeta, né? Porque eu não quero passar jamais pelo que ela passou. E sou muito feliz por ter nascido noutra época. E, embora tenha vivenciado o período do nosso, de 64, mas eu ainda era criança, mas eu pude ver e pude aprender a criticar aqueles momentos de tortura, de desaparecimento de pessoas, quando o mundo, as pessoas vivem através da ideologia e dos blocos econômicos. Então, eu só tenho a aplaudir essa mulher que deixa um legado para ser analisado por todos nós, estudado, e que as novas gerações aprendam a construir um mundo melhor. Talvez eu seja ingênua, como me disseram um dia desse, mas eu acredito num mundo bem melhor para todos e que seja mais benigno, principalmente para a mulher. A mulher continua a galgar seus patamares, embora ainda não seja o ideal, mas hoje nós já estamos numa condição bem melhor. Eu já consigo falar aqui com vocês, com outras pessoas, onde eu trabalho, na minha família. Eu assumi esse papel e sei que o mundo futuro depende de nós, principalmente como educadoras dos nossos filhos, porque os nossos filhos são retrato da gente. Então, precisamos mostrar ternura aos homens para que eles possam trabalhar também esse amor pelo outro, pela humanidade. Nós somos humanos. Pagu deixou esse recado para nós nesse parque industrial. Talvez não seja perfeito, que nada é perfeito, mas cada um contribui da maneira que pode. Parabéns e obrigada por me permitir falar. Quando vocês falaram em São Paulo, já com o novo Brás, né? Lembrando aquela frase, Brás do Brasil, Brás de todo mundo, e a gente pensa nessa nova ocupação pelos bolivianos, também como aconteceu no Little Italy, Nova York, que a Little Italy era de italianos, mas hoje é de chineses. Então, é totalmente chinesa, deve ser Little China. Então, a gente pergunta, poxa, será que o parque industrial é tão documento de época assim? Porque esses bolivianos trabalham em fábricas subterrâneas, com as piores condições possíveis, não é? Então, fica assim, realmente, esse livro como um alerta. O que o capitalismo faz com as pessoas e quais seriam as soluções. Ela vê as soluções da época, usa muitos chavões. Eu ouvia tudo isso lá nos movimentos estudantis, a gente 64, 68, a gente ouvia muito isso. E na infância também eu ouvia outras coisas, que não podia ter televisão, que era coisa burguesa, não podia ter carro, que era coisa burguesa. Era uma forma marxista-leninista de ver o mundo. Eu acho que o grande problema é que hoje nós estamos muito desacreditados das ideologias. Então, o livro parece mais chocante porque ele é tão impregnado disso. Quando a nossa mente já viu tanta coisa, eu não sei quem falou isso, que nós já passamos por muitas outras coisas e nós não conseguimos mais acreditar nessas palavras de ordem. Sempre vemos no pós-moderno o outro lado, o que a pessoa está escondendo, qual é a vantagem que ela tem, onde é que ela quer chegar. Então, infelizmente, nós não somos aqueles seres ingênuos, rurais, confiantes, nos tornamos seres urbanos, desconfiados e cheios de leituras e vivências. É o lado que nos prejudica, é o lado intelectual, né? Mas o proletariado continua ignorado. Sim. Quem quer falar? Luiz Felipe. Luiz, eu queria colocar 2 pontos aqui. Primeiro, se insiste muito em falar nessa tal visão marxista. Marx não tem nada a ver com essa leitura idiota, né, que vem a partir de Lenin, porque Marx era dialético e continua sendo dialético.
não é? Essa turma, eu acho que quem melhor definiu foi Milor Fernandes. O capitalismo, quem melhor definiu foi Milor Fernandes. No capitalismo, a exploração do homem pelo homem. O comunismo é exatamente o contrário. Então, Mesma coisa. não, então, quer dizer, as experiências históricas não levam, o Marx dialético jamais admitiria oposições simplistas como estão aí. Isso eu quero ressaltar. E um pequeno detalhe no que você falou, a mulher do Alfredo Rocha não é burguesa, é uma proletária que, ao casar com ele, se torna burguesa. Então, quer dizer, a visão é simplista. Enquanto ela está no teatro, enquanto está na fábrica, a proletária está ferrada. Mas ela conseguiu pescar um burguês, ela insiste, não gosta de ver no hotel, que tem uma casa. Ou seja, ele casou com uma proletária para tentar descer para a classe operária. E ela se agarra a ele para aceder à burguesia. Então, o olhar é realmente muito bipolar, muito fechado, não tem nada de dialético. Agora, a culpa não é da Pagu, esse é o pensamento do Partido Comunista, não só brasileiro. Quer dizer, os partidos comunistas inventaram uma ideologia que dizem que tem relação com Marx. Mas se a gente for ler Marx ainda hoje, a coisa é diferente. A única divergência que tenho com Marx é que ele acreditava numa coisa que eu não acredito. Ele acreditava que o homem quer ajudar o outro homem. Isso, ele acreditava na sociedade sem classes. E eu acho também que... Então, para a sociedade, o homem tem que querer ajudar o outro. E o homem não quer ajudar o outro. O homem é o lobo do homem. Lamentavelmente, o neoliberalismo está acentuando isso no nosso país. Exatamente. Os seres humanos são assim. Agora, o que a gente pode é aperfeiçoar a sociedade através de uma legislação, né? Eu acho que isso está sendo feito. Mas aí entra, de repente, um governante que já quer destruir tudo, porque a dialética está nisso também. Você consegue uma série de conquistas, de repente você vê o mundo se esboroar de novo, né? Então, há um movimento oscilatório entre o progresso das relações humanas, da melhoria, e depois um momento de descenso. Luísa? Heloísa. Eu queria dizer o seguinte, essa coisa do homem, explorar o homem, eu acho que ela apagou, deixa patente naquilo que eu falei. Acho que ela não sabe que ela está falando isso, ela nem percebe, mas quando o homem explora a mulher, você vê que é o ser humano explorando o ser humano, né? E da mesma classe, né? Não é só o homem da classe alta que explora a mulher, não, dentro da mesma suposta classe, o homem explora a mulher. Então, né, que a gente coloca essa diferença homem e mulher, mas são dois seres humanos, são dois homens, isso está presente ali, né? Essa exploração, e que não passa nem de longe por relação amorosa. Mas quem explora, abusa da mulher da mãe da Rosinha Lutuana é o filho do fazendeiro. Não, mas eu digo os outros abusos. Não, mas tem os outros abusos todos. Mas eles são ricos, eles vendem automóvel. Vendem automóvel. O Florino, o outro, eles chegam de automóvel e tudo, e depois abandonam as mulheres. Falam também de uma maneira grosseira delas. Mas o que as mulheres fazem no bordel? Não, aquelas são as proletárias. Os homens são ricos exploradores, as mulheres são proletárias exploradas. Mas não tem nenhum proletário homem que explore uma proletária mulher. No romance não tem. Quem é que frequenta o bordel? Mas ele é rico. Você falou homem pelo homem, mas o que ela quer mostrar de uma forma bastante sim, claro. binômio, que eu acho que esse aqui é o grande problema, que ela é bipolar mesmo. Os homens ricos são maus, as mulheres proletárias são boas e exploradas. Se não fosse exploração, talvez elas fossem pessoas maravilhosas. Quando a proletária vira rica, que é o caso da Eleonora, ela não fica maravilhosa, ela fica horrorosa, igual aos burgueses. Então, ela fica mais burguesa que os burgueses. O problema é de classe, né? O problema é de classe. Quer dizer, naquela época, até a década de, sei lá, digamos, até o pós-moderno, a gente achava que
todo o mal estava no capitalismo. Resolve-se o capitalismo, resolve-se o problema das sociedades. Isso não acontece, porque há outros elementos numa sociedade que não são só econômicos. Sim, claro. Poder de humanos, psicológicos, que só o sistema econômico não vai resolver. Que eu acho que quem mostra isso muito bem é o Althusser, né? Quando ele fala dos níveis de determinação, que Marx ele fala da sobredeterminação econômica, mas isso não anula os outros níveis da sociedade, o jurídico, né? o nível emocional, e todas as coisas que as mulheres querem atingir que o preconceito não deixa. E agora nós estamos numa fase importante que é levantar os que estão realmente oprimidos, que são os afro-brasileiros, o pessoal da África. Eu acho bacana isso na sociedade. Isso a Pagu nem sonhava ainda que acontecia. Não. Estava no horizonte dela. Nem tudo se explica pelos meios de produção, como Marx diria, né? Tem outras questões, mas... Marx também não é a única explicação, né? Não, pois é. Eu acredito muito que a grande questão da humanidade é o poder. Esse poder é que realmente distorce todas as questões, tanto de capitalismo, porque se o capitalismo fôssemos ver o capitalismo, porque existe o capitalismo humano, onde o lucro seja um lucro social, não é verdade? Então, nós vamos tender a uma sociedade mais justa. Da mesma forma que numa sociedade, que eu vi assim, sobre uns monges, né? É uma sociedade que a gente pensa que é perfeita, mas para aqueles rapazes chegarem a um estágio de espiritualidade elevada no budismo, parece que eles levam açoites, eles são castrados pela violência, pelo poder da dor, para poder suportar a dor. Isso é terrível, não é verdade? Então, é como Pagu ser torturada nas prisões, que ela resolveu aceitar, vivenciar, por causa da sua ideologia e da sua luta. Não é? Que ela não queria, eu acredito, jamais ser uma prisioneira, jamais ser torturada, mas os seus ideais, a sua luta, acreditar que ela podia transformar o mundo através da sua luta, a levou a entrar nesses conflitos de sofrimento terrível que acabou com a sua vida, não é verdade? Teve câncer. Então, o poder é algo muito castrante em toda a sociedade. Nós estamos vendo aí as guerras que parece que elas nunca vão acabar. Da mesma forma que se elege um presidente, o cara chega lá e vai falar, ele não governa nunca para o povo, sempre governa para o seu ego. Nós vemos mas eu isso. acredito, Jane, desculpe interromper, mas eu acredito que qualquer explicação linear, única, unívoca, não vai explicar o mundo, não é? Porque são muitas causas. Então, concordo plenamente. Cada grupo vai, como você mesma disse, faz uma coisa aqui, o outro melhora ali, uma sociedade melhora aqui, mas a outra piora ali. Então, é muito complexo e demora muitos milênios, pelo visto. Luiz Felipe? Aproveitar que eu sou o único homem de 4 mulheres, e a última notícia que se tem é que o Senado aprovou o título de heroína nacional para a doutora Anísio da Silveira, e Bolsonaro vetou. Agora tá, de Bolsonaro vetou. Inacreditável. Regressão, uma regressão. Muito complexo. Luísa, ontem a PM passou o rodo, matou 22. A minha pergunta é, quem cria os bandidos? A milícia e o tráfico, que são criados pela PM. A PM cria os bandidos, ela mata os bandidos. Nós estamos discutindo eleição para governador. A PM vai continuar aí, vai continuar matando. Quem manda, no Rio de Janeiro, pelo menos, é a milícia e o tráfico. A política não manda em nada, manda na máquina burocrática,
nas negociatas e nos contratos. A gente não está enxergando que o mundo é outro. O mundo real é outra história. Mas... Verdade. Nós estamos aqui já no final do nosso tempo, faltam só 5 minutos. Alguém quer dizer alguma frase final? Não. Eu só queria dizer que, às vezes, Jônia, parece que o poder ele vai se vestindo de várias causas. Pode ser, né, uma competição dentro de casa, entre irmãos, até chegar ao poder miliciano, até chegar ao poder dos milionários. Nós ainda não encontramos um regime político único, maravilhoso, que resolva tudo. Mas eu acredito que o livro foi muito importante, porque, se não tivesse existido o Parque Industrial, talvez a gente não tivesse tido essa vivência de dentro de uma prisão, como ficou lá, a moça presa, que ela reflete, a comida e tal, por uma mulher. Temos outras prisões de Graciliano Ramos e tal, mas essa visão é única. Então, é um documento importante. Sim. Verdade. Eu agradeço a todos e convido para nossa próxima reunião no dia 29 de junho, quarta-feira, sobre Jane Austen, Persuasão.